Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui para conversar com vocês sobre um tema novo, um tema do direito empresarial, especificamente um tema do direito empresarial, conversar com vocês sobre a sociedade limitada unipessoal, criada agora em 2019, mas vamos bater um papo aqui sobre esta sociedade. Vamos lá, né? Vamos bater um papo aqui sobre esse tema aqui atual, atualizadíssimo, tá? Bom, a sociedade limitada, né, igual eu falei com vocês, é a sociedade mais usual, que mais existe na prática. Praticamente hoje, 90% das sociedades, não do empresário, tá? Não do individual, das sociedades é uma limitada. E aí, em 2019, o nosso legislador, por bem, resolveu criar esse novo ente. Esse novo ente não, né? Essa nova figura, essa nova natureza jurídica da limitada. Ou seja, hoje não preciso mais de um sócio para abrir a minha sociedade limitada. Tornou-se muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais simples de ser aberto neste caso. Tá? Então, assim, já até adianto, tá, que não é uma nova figura societária, tanto somente que é como se fosse uma atualização, um upgrade aqui na sociedade limitada por si só. Vamos lá, vamos acompanhar aqui primeiramente. Vamos lá. O conceito está ali assim, ó. Sociedade limitada, unipessoal, SLU, é uma sociedade limitada com natureza jurídica na qual não é preciso de ter sócios, formada por apenas uma pessoa, o próprio empreendedor, neste caso. Então veja, meus amigos, a limitada por si só, né, essa sociedade limitada unipessoal, né, a nossa SLU, né, ela vem para isso, né, ela vem para criar que uma única ente, uma única pessoa, o próprio empreendedor possa abrir uma sociedade limitada unipessoal. Porque antes de 2019, para que eu possa abrir uma empresa limitada, eu teria que ter um sócio. E aí eu teria que correr atrás de um sócio. Ah, professor, mas eu estou com uma ideia aqui de uma empresa assim, assim, assado. Beleza, mas eu quero ter um patrimônio da sociedade limitada, eu quero ser uma limitada. Então você vai ter que encontrar um sócio neste caso. Tá? Então, essa limitada foi para isso, para que a fomentar esse sujeito. O sujeito nem precisa procurar ninguém, né? Eu já vou te conceder esse benefício da limitada. Professor, esse tipo de sociedade é algo novo? Não existia? Não, até já existia há algum tempo. Por exemplo, a sociedade limitada unipessoal a sociedade unipessoal para advogados, né? Elas já existiam há um bom tempo, mas aqui agora a limitada veio a trazer sobre isso também. Tá? Então, basicamente aqui o conceito ela é uma limitada com uma responsabilidade limitada ao patrimônio dos sócios, só que ele vai abrir somente uma pessoa, neste caso, não tem sócios, possui somente uma pessoa nessa relação jurídica, neste caso. Tá? Além disso, a sua criação, tá ali, ó. A sociedade limitada, unilateral, né, foi criada por meio do Ministério Público, né, por meio da MP, né, 881 de 2019, conhecida como MP da Liberdade Econômica, e foi convertida na Lei 13.874 de 2019. Então, essa lei aqui, ó, alterou o Código Civil de 2019, tá? Lei 13.874 de 2019 alterou ali o Código Civil neste caso, tá? E o que diz o Código? Assim, ó, qual que é a finalidade, professor, dessa sociedade limitada, unipessoal, tá? Tá ali, ó, afasta a burocratização e afasta a empresa de fachada neste caso. Eu coloquei ali como duas finalidades principais na sociedade unipessoal, né? Sociedade limitada unipessoal neste caso. Por quê, professor? Inicialmente, afasta empresas de fachadas, tá? Antes de 2019, era muito comum o sujeito ele procurar um sócio para abrir a limitada. Então, o que ele fazia? Ele ia lá, procurava a sua mãe, a sua sogra, um filho, um conhecido para abrir a limitada. E aí ele colocava o capital, 99% capital dele e 1% capital da outra pessoa. Só para ter um sócio ali. Na verdade, esse sócio, muitas vezes, nem sabia que existia empresa. Ele estava ali só de fachada. Estava ali só para abrir empresa. Tá? Professor, mas ele não pode abrir uma Eireli? Para abrir a Eireli,
a Eireli ou Eireli, né, tem que ter um capital de até 100 vezes o maior salário mínimo vigente no nosso país. É muito dinheiro, né? Vamos por lá, 100 mil reais, até mais, 100 mil reais para abrir uma limitada, muito dinheiro. Aqui não, então aqui ficou mais fácil. Então, para afastar esse tipo de sociedade, acabou o nosso legislador fazendo isso. Ó, não precisa ficar procurando mais, não precisa mais pegar a sua sogra, a sua mãe, e era comum, tá, pessoal? Muito comum, e ainda agora acabou, né? Mas era muito comum antes de 2019 fazer isso. Pegava alguém só para abrir empresa. O cara tinha uma ideia, vou abrir tal coisa. Então, pegava lá um fulano, a pessoa nem sabia de nada, acabava sofrendo umas ações civis, ações trabalhistas, neste caso. Então, para acabar com isso, para afastar essas empresas de fachadas. Além disso, a burocratização, né, também foi vista neste caso. Por quê? Quando você fala em uma sociedade, ela pode ser uma sociedade, por exemplo, anônima. A sociedade anônima é muito burocrática para abrir, né, é muito mais difícil de ser aberta. E a limitada não, a limitada é mais fácil. Eu vou lá hoje, qualquer pessoa pode ir lá, lógico, capaz pode ir lá e abrir a empresa. Até o incapaz pode abrir, né? Mas não pode administrar, já vou entrar sobre isso também, pode abrir a empresa por si só. Então a limitada é muito mais tranquilo, é muito mais fácil da sua abertura neste caso. Então, ele veio também para isso, para trazer essa burocratização, tá? Professor, mas qual que é a outra, e essas principais finalidades? Sim, então hoje não precisa mais você procurar, essas são as principais finalidades da sociedade limitada unipessoal, beleza? Adiante. Tá aqui, ó, artigo 1052 do Código Civil. Acompanhe comigo ali, ó, diz assim, ó. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Se for unipessoal, aplica-se, né, ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Então ali, ó, primeiramente, deixo bem claro isso, ó. Até coloquei aqui, ó. Não se trata de um novo tipo societário. Muito comum pensar, professor, a sociedade limitada unipessoal é um novo tipo societário? Como assim? Não entendi, professor. Muitas pessoas acham, né, alguns no começo achavam, que se tratava de um novo tipo societário. Quando eu falo em sociedade empresarial, temos várias espécies. Por exemplo, temos a comum, a comum, a limitada, a simples, temos várias espécies de sociedades, né? E aí falava assim, não, essa limitada unipessoal é um novo tipo. Não, ainda não. Ela é limitada, só que com uma característica específica, só com uma única pessoa existindo neste caso, tá? Só muda isso. Professor, tem alguma coisa específica para ela? Só isso. Né? Eu só tenho a diferença que só vai aplicar nele que couber para ela, né? No que se refere à questão de ser um único sócio. Mas ela é igualzinha à limitada. Então, o patrimônio, os sócios, a pessoa que abrir a limitada só responde pelo patrimônio, pelas suas cotas sociais da empresa. Então, se a empresa é de 100 mil, só responde por 100 mil reais, né? Salvo se tiver a falta da integralização, conforme o artigo 1054. Ou seja, ela é uma sociedade limitada. Não muda em nada fora disso. Ela é limitada neste caso. As mesmas regras limitadas aplicam-se a ela neste caso. Beleza? Então, deixa bem claro isso. Não é um novo tipo societário. Fique atento a isso. Tá? Além disso, professor, e a Eireli? Por que não foi... A Eireli tem diferença da limitada para a Eireli? Opa, limitada unipessoal para a Eireli? Tem e várias, tá? A sociedade limitada unipessoal é muito melhor do que a Eireli. Acompanhe comigo aqui então, por favor, ó, artigo 980. Primeiramente, ó, 980 diz assim, ó, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente legalizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Além disso, parágrafo 2º, a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa desta modalidade, tá? Ó, para quem não conhece a limitada, tá? Eu vou até gravar algumas aulas posteriormente sobre a Eireli, desculpa, para quem não conhece a Eireli, posteriormente eu vou até gravar uma aula sobre ela. Mas é o seguinte, a Eireli, ela foi criada em 2013,
tá? Eu lembro que também foi um grande avanço, porque a Eireli está aqui, ó, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então hoje, um único ente, né, poderia, a partir ali de 2013, 2012, um único ente poderia abrir uma sociedade e ser responsável limitadamente pela dívida. Ponto. Só que, para abrir a Eireli, precisa ter um capital de, no mínimo, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ou seja, a pessoa tem que ter o mínimo capital lá de, vamos lá, vamos colocar que o salário mínimo hoje está R$1.000. Tem que ter o capital de R$100.000. É pesadíssimo, né? Imagina lá, você vai abrir uma empresa, se você quer abrir uma empresa, a Eireli, tem que ter um capital de R$100.000. Então, ou seja, professor, eu quero abrir uma empresa, mas eu quero ter uma empresa que a empresa responda pela dívida. Ah, tem a Eireli, mas a Eireli tem que ter o capital de R$100.000 para abrir, tem que integralizar, tem que depositar o valor neste caso. Na prática, acaba não acontecendo, mas tem que fazer isso, integralizar esse capital. Além disso, então, parte ruim da Eireli. Outra parte ruim também, ó, para o segundo, ó, a pessoa natural que constitui a empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa desta modalidade, ou seja, a pessoa pode ter somente uma Eireli. Eu não posso ter mais de uma Eireli no meu nome. Então, professor Pedro, vou abrir uma Eireli. Ok, abri uma Eireli. Tá, para vender águas. Agora eu quero abrir uma outra Eireli. É possível? Não. A limitada no pessoal, sim. Então, aqui são só exemplos de como a Eireli é pior, né, do que a limitada, neste caso. Até tem uma pergunta aqui, ó. Professor, mas a Eireli vai acabar então? A Eireli vai chegar ao fim? Não vai ter mais Eireli? Olha, quando foi criada agora em 2019, né, a sociedade limitada no pessoal, se discutiu muito em ser extinta a Eireli, né? A própria Câmara, o próprio Senado discutiu muito sobre isso, o nosso legislador discutiu sobre isso. Mas, por bem, eu acho que é correto mesmo, decidiu não acabar com a Eireli. Por quê? Porque daria um custo danado, tem muita Eireli hoje na praça, então daria um custo danado para a própria empresa, da Baixa, enfim. Então ela ficou. Provavelmente, a longo prazo, a Eireli vai acabar. Porque, igual eu falei com vocês, é muito mais vantajoso abrir uma sociedade limitada no pessoal. Eu posso lá abrir ela com R$4.000, R$2.000 e ter uma responsabilidade limitada ao patrimônio da empresa. Então, ó, é muito mais vantajoso abrir a sociedade limitada no pessoal. A minha vivência, o meu entendimento, melhor, né, eu acho que futuramente a Eireli vai deixar de existir. Tanto é que depois da criação da sociedade limitada, a Eireli caiu assim drasticamente. Né? Praticamente, hoje em dia está muito raro abrir a Eireli. Né? Por quê? Porque a limitada é muito mais viável, igual eu coloquei para vocês lá, por exemplo, o capital social. Não precisa colocar um valor de R$100.000 para abrir uma sociedade limitada no pessoal. Beleza? Então, fica aqui também um apelo aqui que a Eireli logo vai acabar, eu acho. Tá? Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Além disso, outras vantagens aqui da limitada, ó, da limitada unipessoal. Não precisa de sócio para sua abertura, não existe capital social mínimo, a abertura pode ser através de pessoa física, pessoa jurídica, separação patrimonial pessoal do empreendedor e do patrimônio, da empresa. Neste caso, tá ali, ó, uma série de vantagens. Tá? Então, a limitada unipessoal. Eu posso ter mais de uma limitada unipessoal? Posso. Então, abrir uma empresa aqui de águas, para vender águas. Posso abrir uma empresa de águas aqui limitada unipessoal. Eu posso abrir uma outra? Então, aqui, águas do bom, águas do bem. Beleza. Agora, eu vou abrir uma empresa de sofá. Posso abrir uma empresa limitada unipessoal? Posso, de sofá. Nada impede. Eu posso abrir quantas limitadas eu quero. Tá? A Eireli não, né? Além disso, abertura, não tem capital mínimo para sua abertura, igual eu falei com vocês. Eu posso abrir a limitada no pessoal com R$2.000, R$4.000, R$5.000. E também a separação patrimonial do empreendedor. Então, se você abrir hoje uma sociedade limitada no pessoal, o seu patrimônio particular, como regra geral, não responde pela dívida. Eu só respondo pela dívida à empresa. Então, se o capital social de uma empresa é de R$100.000, só vou responder pelos R$100.000 se eu integralizar essa quantia, logicamente.
tá? Artigo 1054 do Código Civil. Beleza? Então, ó, fechamos por aqui. Vamos só então fazer aqui um apanhado geral, tá? Primeiramente, falamos aqui nessa aula sobre a sociedade limitada unipessoal. Inicialmente, a sociedade limitada unipessoal não é uma nova espécie societária. Beleza? Coloque isso no seu caderno. Além disso, ela é muito mais vantajosa do que a Eireli. Por quê? Ela não tem capital mínimo, ela pode ser pessoa física, pessoa jurídica para abrir ela, então é muito mais fácil abrir uma sociedade limitada unipessoal, tá? Ou seja, só muda que ela é um único sócio, só isso, tá? As demais regras permanecem as mesmas regras da limitada que vou conversar com vocês aqui ao longo dessas aulas, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua presença, forte abraço, até mais, tchau, tchau, bons estudos!